Olá galera, estou de volta aqui no meu canal Estudando História. Bom, vamos ver aí os motivos da guerra entre Ucrânia e Rússia. Para entender essa guerra, é necessário compreender que até 1991 a Ucrânia era uma das 15 repúblicas que formavam a União Soviética. Com o fim da União Soviética, em agosto daquele ano, a Ucrânia tornou-se uma nação independente e aí ela estabeleceu laços mais próximos com as potências ocidentais, o que incomodou a Rússia. Bom, esse fim da União da República Socialista Soviética em 1991, onde se deu fim dessas 15 repúblicas que pertenciam, que formavam a União Soviética, e inclusive a Ucrânia, esse fim nunca foi bem aceito, nunca foi bem digerido pelos soviéticos. Muitos contestaram, foram contra esse fim da União Soviética. Lembrando que Gorbachev, durante o fim da década de 80 para 90, foi o responsável por essa abertura que acabou culminando com o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Gorbachev era muito forte dentro da União Soviética, mas dentro da Rússia não estava com tanta força. Porque ali nós tínhamos o Boris Yeltsin, e tinha muita força na Rússia e tinha interesse em afastar Gorbachev da influência de negociações internacionais. Como Boris Yeltsin era forte na Rússia, havia uma oposição contra Gorbachev. Nessas questões de brigas políticas, Boris Yeltsin se destaca na Rússia. Ele é a favor do fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque ele sabe que Gorbachev tem grande força nessas repúblicas que pertencem à Rússia. Então esse processo do fim da União Soviética acaba sendo mais forte. Havia uma negociação que não houve uma assinatura, entre a OTAN e o antigo Pacto de Varsóvia, que pertencia aos países do Bloco do Leste, sob influência da União Soviética, de que a OTAN se comprometeria a não se expandir para o leste europeu. Mas isso nunca foi assinado, isso foi um acordo verbal. Coisa que não aconteceu, já mesmo na década de 90, durante o governo de Bill Clinton, a OTAN começa a se expandir sim para o leste europeu. Inclusive Polônia, a Polônia é um dos primeiros países a fazer parte da OTAN, e ali seguidamente vai aumentando mais países do leste europeu que passam a fazer parte da OTAN. A Ucrânia também estava nesse processo ela já há tempo, desde a sua independência. Lembrando que a Ucrânia ficou independente em 1991, quando a União Soviética se dissolveu, quando ela deixou de ser a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e a Rússia voltou a ser aquela Rússia antes do período da Revolução, daquela Revolução Russa, que permitiu que se chegasse à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, como a Ucrânia se identificando com o mundo ocidental e querendo fazer parte da OTAN, a Rússia não queria isso, não estava querendo isso. E se a gente olhar nos períodos de décadas anteriores, nós vamos ver que na década de 90, Boris Yeltsin tentou se aproximar dos Estados Unidos e não teve muito bons resultados. Que a sensação que se passava era que os Estados Unidos queria deixar entender para os russos que, como eles perderam que eles perderam a Guerra Fria, que a Guerra Fria não foi um fim, e sim que
a Guerra Fria teve derrotados. Os Estados Unidos queria deixar bem claro que os russos foram derrotados. Parecia que dava a entender quando não se tinha essa abertura dos Estados Unidos em relação à Rússia, de também colocar a Rússia dentro de um processo, né, dos demais países do leste europeu que estava sendo incorporado à OTAN e também toda aquela democracia ocidental. E tivemos Putin, né? Putin, ele dá a entender que ele quer, né, já que os Estados Unidos há uma expansão da OTAN, né, através da influência dos Estados Unidos se expandindo para o leste, Putin, então, também quer que a Rússia, né, faça parte da OTAN. Já a OTAN tem esse interesse, né, que é pela segurança da Europa, do mundo, então a Rússia quer fazer parte, mas só que a OTAN não quer que a Rússia faça parte. Não há interesse que a Rússia faça parte da OTAN. Os Estados Unidos, né, deixa isso claro. Putin então vê isso como, né, uma afronta, uma ameaça, porque aí vê que realmente os interesses da OTAN parecem ser isolar a Rússia e vê a OTAN como uma ameaça, né, a questão russa dentro da Europa. Como sempre se falou na Rússia, né, logo após que teve o fim da União Soviética e o próprio Putin deixou bem claro, né, Putin deixou bem claro que foi o maior erro, né, quando houve a dissolução da União Soviética, ele disse que foi o maior erro o fim da União Soviética. Quando ele diz isso, né, ele deixa claro que isso foi o maior erro, então, né, deixa entender que um dia, se tiver, né, a oportunidade, isso vai ser buscado. Quando se vê este ataque contra a Ucrânia, onde a Ucrânia está prestes a entrar para a OTAN, e onde os russos dizem, né, ter um laço muito forte com a Ucrânia, e que dá a entender que a Ucrânia e russos sempre foi um país só, que não deve estar dividido. E com essa ameaça da Ucrânia de fazer parte da OTAN, a Rússia resolve reagir, tá? E reage de uma forma, né, através da guerra, aonde Putin deixa claro que aquilo que ele falou lá na década de 90, que o maior erro da União Soviética foi ter feito essa abertura, ter feito, o maior erro foi o fim, né, da União Soviética. Quando ele ataca a Ucrânia, parece querer recuperar o passado grandioso da Rússia e dá a entender que quer recuperar essas repúblicas de volta, né, reeditar o tempo da grande União Soviética. O fato é que essa guerra traz feridas abertas que ficou no fim da Guerra Fria. Coisas ficaram mal resolvidas, tá? Onde a OTAN, né, onde a OTAN não assinou, né, nenhum documento, mas tinha deixado claro que não avançaria para o leste europeu, que não incorporaria, né, não colocaria país do leste europeu pertencendo à OTAN, à sua organização, mas não foi o que aconteceu. E hoje nós vemos aí, né, essa guerra toda acontecendo, essa guerra sangrenta aí, coisas que ficaram em abertas lá no passado. Então, galera, espero que vocês tenham entendido aí, né, os motivos dessa guerra e que eu possa estar colaborando assim para se entender melhor esse processo histórico do momento que está acontecendo atualmente, que é essa iminência de uma terceira guerra mundial.